Domingo passado, começamos uma jornada importante de uma série de pregações que tem como intuito responder quem é Jesus. Lembra que no domingo passado, teve até a música, né? Estela cantou a música do Diante do Trono, do Quem é Jesus, você lembra disso? Então ela esteve aqui celebrando, porque eu não sei cantar na mesma entonação que ela dá, porque ela faz duas vozes. Ela faz Quem é Jesus, aí faz uma outra voz que eu não sei de quem é, acho que é do Bolota lá. Então nós estamos estudando sobre quem é Jesus. E João 14 é um texto muito interessante, porque acontece uma conversa antes de Cristo morrer na cruz, e a gente vai entender por que Jesus fala quem ele é, nós vamos entender isso. Só que a afirmação de Jesus nesse texto, que é tão conhecido, ela é uma resposta muito viva hoje em dia. A pergunta, quem é Jesus, ela é uma pergunta que é feita hoje. Porque o mundo ele é tão globalizado, e a tecnologia, ela fez com que as informações se multiplicassem de tal forma que você tem opinião sobre tudo no seu ponto de vista. E assim como você tem o seu ponto de vista sobre tudo, time de futebol, posicionamento político, escolha de roupa, perfil de música, as pessoas aprenderam a também ter um posicionamento sobre Jesus. E o problema é que as pessoas agora criam a sua imagem de Jesus. E quando eu digo imagem, não estou falando que se constrói em barro. Eu estou falando que as pessoas decidem como é o Jesus que elas acreditam. E para que isso não aconteça, ou seja, para que a gente não caia no erro de ter para nós um Jesus que não é bíblico, nós estamos nessa série. Porque um dos problemas da sociedade atual, a pós-moderna, é o relativismo. Ou seja, tudo depende. E nesse mundo de tudo depende, nesse mundo onde o ponto de vista de Rodrigo Rezende pode ser maior do que o ponto de vista de Viviane, de Fernanda, de Catrine, de Marcele, pode ser maior, e quem está certo, quem está errado, Jesus não fica no relativismo. Jesus afirma quem ele é. E aí nós vamos ver como é que surge essa afirmação, e mediante a afirmação de quem Cristo é, a gente decide se quer esse Cristo ou não quer. E arca com as consequências de querer ou não querer esse Cristo. Você já abriu aí João 14:1? Jesus começa falando, é que a minha versão aqui, que é NA, é um pouco diferente. Aqui é NA, porque geralmente o que você conhece é aquela, não se turba o vosso coração, tudo bem? Então eu vou ler a minha, de vez em quando eu cito a que você conhece. Então, que o coração de vocês não fique angustiado. Quem sabe de cabeça, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito de forma diferente, ou vou-los teria dito, está vendo? Vai fazendo a tradução simultânea. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Agora, preste bem atenção no versículo 4. O versículo 4, Jesus fala assim, ó, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quando Jesus fala tudo isso, não se preocupe com o seu coração, eu estou indo para preparar lugar, eu estou indo para ajeitar as coisas, para que a gente esteja junto, por isso que eu estou indo para a cruz, para preparar a vida eterna. Ele afirma assim, porque vocês já conhecem o caminho. Quando Jesus fala, vocês já conhecem o caminho, versículo 5, Tomé vai e fala para Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos então saber o caminho? Então Jesus fala, eu estou indo, vocês sabem o caminho. Aí Tomé, corajoso, porque ele fala, nós não sabemos, ou não sabemos. Então deve ter assim, Jesus falando para o povo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus também em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não tinha dito, vou preparar lugar, está todo mundo olhando para o outro, tipo assim, ih rapaz, o que é isso? Porque ele tinha dito um pouco antes, no versículo 3, que tinha chegado o tempo dele ser glorificado, é uma conversa só. Lembra?
A gente já falou aqui sobre Jesus lavando os pés, volta para a mesa, é uma conversa só. Um olha para o outro e fala, rapaz, para onde que Jesus vai? Como que você ficaria se a pessoa mais importante da sua vida falasse, estou indo, vou preparar um lugar, depois eu volto para te buscar? Você fica desesperado. Todo mundo olha para todo mundo, ninguém sabe qual é esse caminho, Tomé percebe a dúvida geral, ou pelo menos ele fala que é de todo mundo, ninguém contesta e fala, olha, nós nem sabemos para onde o senhor vai. Se eu não sei para onde o senhor vai, como é que eu sei o caminho? E aí, Jesus responde, e a resposta de Jesus a Tomé é a afirmação de quem ele é. Jesus respondeu dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus responde, e é interessante porque assim como João 3,16, que é tão conhecido por nós, é uma fala de Jesus explicando algo para Nicodemos, aqui é uma resposta dada a Tomé. Ele fala, Tomé, eu vou responder a sua pergunta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E digo mais, porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade, e porque eu sou a vida, você só tem como vir ao Pai se for através de mim. Repara, essa é uma fala que é contrária a qualquer tipo de relativismo. Porque se Jesus quisesse dizer que ele é uma possibilidade entre várias, ou seja, tanto faz se você quiser eu ou não, que dá na mesma coisa, ele falaria, eu sou um caminho. Eu sou uma verdade possível, eu sou uma possibilidade de vida. Você pode ter qualquer coisa, porque no final das contas, porque a frase que a gente escuta é assim, mas Deus não é o mesmo? Todos os caminhos levam a Deus. Deus é amor. Se eu estou amando, logo, eu conheço o mesmo Deus que você. Por que criticar a minha forma de amor? Deus não quer que perdoe, se eu estou perdoando, por que criticar? Se eu estou bem, eu estou feliz. Por que você está querendo mexer na minha felicidade? Minha vida está boa. Eu estou satisfeito tendo a minha verdade, você tem a sua, o importante é conviver. O importante é se respeitar e continuar. Essas afirmações, por si só, nem todas elas estão totalmente erradas. O problema é quando essa afirmação se torna a verdade absoluta da sua caminhada. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? Agora eu vou ser bem sincero e peço desculpa. Eu entendo quem não conhece Jesus ter um outro caminho, outra verdade, outra vida. O difícil é aquele que conhece Jesus escolhendo outro tipo de caminho, verdade e vida. Eu entendo quem não conhece a verdade absoluta aceitar o que é relativo. Quer dizer, eu não entendo quem conhece a verdade absoluta aceitar o que é relativo. Eu vou dar um exemplo bem simples para os irmãos, vocês vão entender. Qual é a cor da minha camisa? 1, 2, 3 e... Vamos de novo? Qual é a cor da minha camisa? 1, 2, 3 e... E se eu falasse que é vermelho? Vocês iam mudar de opinião porque eu falei que é vermelho? Ué? Não, vocês não acreditam na minha palavra? Foi feito um experimento numa escola, aonde um aluno chegou atrasado, ou não estava lá na hora, e a professora combinou. É o seguinte, hein? Eu vou falar que essa pasta é vermelha, e a pasta era verde. E aí eu vou perguntar a vocês, qual é a cor da pasta? E vocês vão responder que ela é o quê? Vermelha. Não, perdão, verde. E a pasta é vermelha. Tudo bem, todo mundo? Combinado. Chegou o cara atrasado, sentou. Aí ela perguntou assim, por exemplo, Fernanda, qual é a cor dessa pasta? A pasta é vermelha. Aí Fernanda falou assim, verde. Aí o cara chegou atrasado e falou, ué, ele vendo vermelho, estranho, beleza. Aí a professora virou assim, Edson, qual é a cor dessa pasta? A pasta é vermelhinha. Aí Edson falou o quê? Verde. Aí, Ayrton, qual é a cor dessa pasta? Ayrton, verde. Perguntou umas 5 pessoas, todo mundo verde. Aí perguntou para ele, fulano, qual é a cor dessa pasta? Ele respondeu o quê? Verde. Mas a pasta não é vermelha? É muito fácil, então, porque todo mundo fala você aceitar, porque parece bonito você acreditar, e às vezes dobramos até mesmo o que acreditamos.
Porque ser relativo é confortável. Ser relativo é se moldar. Ser absoluto é aceitar que você não agrada a todo mundo, que a sua posição não é aceita por todo mundo. E é aceitar que vai ter pessoas que vão olhar e falar, não quero alguém absoluto. E uma pessoa que entendeu muito bem isso foi o próprio Cristo quando veio a essa terra. E muitos o rejeitaram porque ele não era relativo. Então vamos entender esse absoluto que Jesus fala. Compartilhei na EBD um detalhe, né? Eu falei aqui, agora eu posso dar esse spoiler. Porque uma primeira coisa que você já tem que ficar muito nítido nesse texto é que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse ele significa que há uma conexão entre essas três afirmações de Jesus. Quando Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele necessariamente será a vida de quem acredita nas duas primeiras palavras. Eu não posso falar que Jesus é o meu caminho, é a minha verdade, e ele não ser a minha vida. Da mesma forma que eu não posso afirmar, eu vivo para Jesus porque ele é a minha vida, mas o meu caminho não é Cristo, a minha verdade não é Cristo. Ou seja, você não pode testemunhar dizendo, Senhor, Senhor, se você não cumpre a vontade do Pai. Você não pode ter sua parte. Essa é uma verdade, ou uma afirmação que fica, e a gente se contenta, a gente consegue ficar tranquilo e entregar sua parte. Mas Jesus não quer sua parte, até porque eu não vi na cruz apenas o braço de Jesus. Eu não vi na cruz apenas uma parte de Jesus. Por que nós achamos que um Jesus que se entregou por inteiro vai querer só uma parte nossa, né? Então, ou você vai querer os três, ou infelizmente você não vai ter nenhum. Aí eu vou te explicar as três afirmações, e no final você aceita esse Cristo ou não aceita. Eu vou falar as consequências, óbvio. Primeira coisa que Jesus fala é, eu sou o caminho. A palavra original para Jesus falando que é o caminho, é a palavra que foi dar origem à rodovia. É literalmente um lugar de que a gente caminha sobre. É literalmente, de rodovia mesmo. Eu sou a rua, eu sou a rodovia que você vai andar. Os cristãos, eles ficaram conhecidos como os seguidores do caminho. E, naturalmente, o caminho é um lugar que você anda, que você avança, e os cristãos eram conhecidos como um grupo de pessoas que caminhava igual. E caminhava igual a quem? A Jesus. Antes de serem chamados de cristãos, em Antioquia, eles eram conhecidos como os membros do caminho. Então, o seu título não era ser Comunidade Evangélica Cura, ainda você não era igreja exatamente, o seu título era, aquele ali faz parte do caminho. Que caminho? O caminho. Não é um caminho. Eles fazem parte do caminho. Os discípulos andavam tão parecidos com Jesus que Judas teve que beijar Jesus, porque os legionários que sabiam que Jesus estava causando um auê, não o identificariam só olhando. Quando Pedro nega Jesus, alguém fala, mas você parece com ele, rapaz. Ele, não conheço, não. Então, ser discípulo é caminhar igual o caminho, é caminhar igual a Jesus. Jesus, então, ele se apresenta como a única forma que você vai andar nesse mundo. A única identidade que as pessoas vão ver enquanto você avança. Ou seja, é errado estar fora do caminho, é errado estar em qualquer caminho, e é errado também estar parado no caminho. Cristo é movimento, Cristo é avanço, Cristo é para frente. Eu comentei com mamãe e vovó, né, o casamento de titia, que a gente não tem tempo para parar, só quem para é ônibus e no ponto rapidinho também, quem tem que seguir. É caminho, é avanço. Não é para olhar para trás, não é para voltar para as coisas antigas. A Bíblia diz categoricamente, aquele que olhar para trás, e lançar a mão do arado e olhar para trás não é digno do reino. Você lembra da mulher de Sal, que é uma ilustração de quem olhou para trás. Em Hebreus fala que nós não somos do pessoal que para trás fica, que avança, o povo da fé. Nós olhamos para frente, meu irmão. Nós damos o próximo passo.
Porque Cristo é o nosso caminho. Se Cristo é o nosso caminho, você tem certeza que tem lugar para dar o próximo passo. Porque a única motivação que alguém tem para não andar é quando não tem como dar o próximo passo. Mas se Cristo é o caminho, você pode andar. Mas o problema é que hoje em dia, no mundo relativo, você fala que Cristo é o seu caminho. Mas se Cristo é um caminho de ouro, quando olhamos o caminho pessoal de muita gente que diz que Cristo é o caminho, é uma mistura de asfalto, ouro, cobre, latão, buraco, que dificilmente você diria, não é esse o caminho, Cristo não. Repara, Cristo, ele fala assim, vocês sabem qual é o caminho. Aí ele fala, não sabemos, sou eu o caminho. Então eles entenderam, se eu for igual a Cristo, o caminho é igual a ele, eu estou no caminho. Quantos de nós teria coragem de ir no espelho e falar, olha, eu pareço Cristo nisso, nisso, naquilo não. Querer mudar, avançar. Cristo fala que ele é o caminho para um grupo de pessoas imperfeitas. Porque os discípulos não eram perfeitos. Cristo fala que ele é um caminho para um homem que o negaria daqui a pouco. Cristo fala que ele é o caminho para cada um de nós. Porque Cristo tem uma coisa interessante. Enquanto estamos no caminho, o próprio Deus trabalha em nossa vida. Abra sua Bíblia rapidinho, sem perder João 14, Romanos capítulo 8. É o versículo que eu gosto muito, versículo 14. Está aí pertinho de João. Pertinho, pertinho, pertinho. Vai projetar aqui. Eu ia falar a página para vocês assim, ó. Página. Aí vocês iam abrir e falaram, ué, na minha não. Eu falei, já era, né? Romanos 8, 14. Já disse aqui uma vez, eu repito. Eu gosto tanto desse versículo que era a senha da minha bicicleta. Era 0814. Olha o quanto eu confio em vocês, porque eu disse a senha da minha bicicleta. Mas, na verdade, já foi que roubaram o cadeado. Já. Roubaram a bicicleta. Mas a senha ficou intacta, porque estouraram o cadeado, porque a senha ninguém sabe. Tá. A senha era boa, o problema era o cadeado. A corrente, né? O problema era a corrente. Era 0814. Tá vendo? Quem achou, diz achei. Quem não achou, fala, vou na mídia. Eu ouvi um, amém. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são. Se eu falar com você assim, eu vou te guiar até a esquina. Você espera que eu pegue na sua mão e te leve até lá. Você espera que a gente vá até lá. Eu vou junto. O texto fala de alguém que pega pela mão. Sabe qual é o grande ponto? É que uma das mentiras que são relativizadas e se tornam verdade para alguns, é que você tem que estar pronto para andar no caminho que é Cristo. Eu ouvi isso de um adolescente, não aqui não, na escola. Aí eu falei, não faz sentido o que você está falando. Aí ela, por que não faz? Eu falei, se eu estou falando para você que Jesus é quem transforma, é Ele que cura, é Ele que muda, por que você acha que você tem que ser perfeito? Se é Ele que muda, Ele quer as pessoas imperfeitas, que Ele vai transformar. Não faz sentido. Você já foi no médico bem? Eu, não, então. Se Cristo quer transformar aqueles que confiam nele, não é um motivo para você não participar do caminho que é Cristo, se você se vê imperfeito. A não ser que o seu motivo não seja esse. Seja a desculpa de, eu sou imperfeito, mas a desculpa é, eu não quero sair do lugar. Não é que eu sou imperfeito ou imperfeito, eu não quero sair do lugar. Eu quero ficar aqui, ó, paradinho. Eu não sei o que vai ser amanhã no caminho. Eu não sei o que vai ser amanhã quando eu andar. E a gente tem medo de se mover. Medo. Medo de ir para um lugar que eu não sei onde é. Mas quando eu entendo que aquele que é o caminho disse que o Espírito Santo dele não nos abandonaria, eu começo a ficar mais tranquilo. Assim como uma criança que anda de mão dada com o pai. É interessante, e aí é um ponto legal, qualquer criança é válida. Vou usar uma. Fala com a Maísa assim, atravessa a pista. Ela não vai de jeito nenhum. Mas se a Ayrton fala assim, vamos? Ela dá a mão a Ayrton, e criança, talvez ela nem olhe para um lado para o outro, porque ela confia aí. É o pai. E ela vai no caminho. Mas é perigoso, é. Mas ela confia em quem está guiando. Você confia a sua vida ao Senhor? Por isso que eu perguntei a Maria Clara, você entende que daqui para frente você vai viver para Jesus? Sim. Então entrega a sua vida na mão dele. Confia
vai no caminho, Ele vai te conduzir. O caminho é para Ele mesmo. Jesus falou que para onde eu vou, vocês vão vir. A afirmação de Jesus é, ninguém vem ao Pai. Quando eu falo vem, é para mim. Se eu falar vem aqui, você vai vir onde eu estou. Às vezes você lê esse texto e fala, ninguém vai ao Pai. Jesus mandou ninguém ir ao Pai. Jesus falou assim, vem, 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 é para onde eu estou. O caminho sou eu que leva para eu mesmo. Jesus é a porta, Jesus é o pastor, e Jesus é o caminho. Então, Jesus é quem abre o caminho, porque Ele é a porta. Você entra por Jesus, guiado por Jesus, que é o pastor, para andar em Jesus, para terminar em Jesus. Não tem outra escapatória. No final das contas, o caminho de Cristo é com Cristo. Ah, mas às vezes dá ruim, a gente tropeça. Só que quem está no caminho tropeça e levanta. Ah, mas eu tropecei e fiquei. Você estava no caminho? A gente tem um costume de achar que a perfeição do cristão... Meu irmão, eu vou derrubar duas aqui agora. Ah, mas eu não vou conseguir ser perfeito. Deus falou, sede perfeito, sede santo, porque o teu Pai é santo. Então, se eu confiar plenamente no Senhor, Ele vai transformar e conformar em mim essa imagem de santidade. Para com essa ideia que não é para mim esse chamado. Quem disse foi Deus, não fui eu. Porque se fosse para eu falar, peço desculpas aos irmãos, mas eu não ia falar que alguém consegue ser perfeito. Porque eu olhar para a minha vida e falar, eu não consigo. Mas Ele que disse. Ele que falou que essa identidade é nossa. Para de dizer não porque Jesus te chamou para ir. E confia e entrega. Mas sabe por que a gente fala que a gente não consegue ser perfeito? Porque a gente não quer andar no caminho estreito. A gente não quer passar pela dificuldade, gente. Caminho estreito, bagagem grande, ou você deixa a bagagem ou você fica no caminho. Túnel apertado. Não dá para passar com tudo que você tem hoje, não. Vai ter que ficar alguma coisa para trás. Eu te pergunto, quem vai ficar para trás? Você ou as coisas? Você ou as dores? Você ou os traumas? Você ou as mentiras que falaram sobre você? Porque Cristo chamou você. Disse que Ele é o caminho. Ah, mas Ele não sabe. Ah, Ele sabe. É loucura. Essa parte é loucura. Ele chamou pessoas que Ele conhece os detalhes. Ele chamou para Ele mesmo. Ah, mas disseram que eu não sirvo para o caminho. Ué, quem chamou foi o próprio caminho. Uma adolescente disse algo muito sério, algo muito sério. A minha mãe disse que eu só dou desgosto a ela. Eu falei assim, você vai me desculpar. Eu estava na ousadia, tinha terminado o culto, 3 cultos, imagina. Eu toquei em 2, preguei no último. Eu estava assim, rapaz, quem passar eu prego. Desci, ela falou para mim, chorando. Ela falou assim, a minha mãe disse que eu não presto, que eu só dou desgosto. Eu falei assim, olha, você vai me desculpar, não conheço ela. Mas eu fico com Deus. Gênesis 1, quem escreveu, relata que Deus disse que Ele viu a criação, ela é muito boa. Essa é a identidade, porque essa identidade é dita pela verdade, que é absoluta. Eu sei que Gênesis 3 diz que isso embaralhou. O que embaralhou em você, embaralha em mim de alguma forma, a gente está meio distante. Mas Deus disse que é muito bom o que Ele fez, a imagem que Ele colocou. Eu vou ficar com a ideia de alguém que está vendo o quebra-cabeça desmontado? É ruim. Eu vou ficar com a ideia de quem criou o quebra-cabeça perfeito. Você acha que eu vou ficar preso à pedra irregular de mármore? Diz a história que um grande escultor olhou para uma pedra de mármore e falou, aí dentro tem uma escultura linda de uma bailarina. Aí o cara falou, mas só tem uma pedra de mármore. Sim, você está vendo a pedra de mármore. Eu estou vendo o que vai ser feito na pedra de mármore, a bailarina. Porque a escultura tem uma característica interessante. A pintura, você traz a tinta de fora e pinta. A escultura, você encontra dentro. Você coloca e transforma. Aí eu falei para ela, eu não vou ficar com a ideia, desculpa, não conheço sua mãe não, mas se fosse eu falando, você não tinha que ficar com a minha palavra não. Quem criou todas as coisas não foi Deus? Sim. Quem é a verdade não é Deus? Sim. Então ele disse que você é filha. Você acha que um pai ia falar para uma filha, o Deus 15 te chamou para falar que você não presta? Rapaz, Deus é dono de todas as coisas. Você é filha dele, você pode não prestar na convicção de que todos nós somos pecadores. Nessa ela não errou, não. Mas na convicção da identidade, você foi chamado para ser filho. Deu errado? Deu. O que aconteceu? Não foi isso? Ela falou, foi isso. Pois é. Eu lá atrás falei que podia acontecer errado. Aconteceu. Deu ruim? Deu. Aproveita que já deu ruim, volta para o caminho. Está no fundo do poço, dá o passo, sobe. Vamos embora. Entrega a vida ao Senhor, confia nele. O resto. Agora, se você não quiser viver o caminho estreito,
eu vou dizer assim, eu até entendo no sentido de a escolha é sua. Mas se é o único caminho que avança, você vai ficar parado. Quando eu entendo o caminho estreito, para a gente fechar essa parte, eu lembro daquele... Essa é clássica, você vai lembrar. Tinha Silvio Santos, às vezes Faustão, vários programas na TV que tinham aquelas brincadeiras e atividades que era de fora. Aí, de repente, ele entrava nesse quadro e tinha gente competindo. Um dos quadros era uma parede que vinha na sua direção, atrás de você era uma piscina de bolinha ou água. Só que a parede, ela tinha uma forma. Exemplo, para você passar, tinha a forma de você de braço aberto, assim. A única forma que você tinha de passar dentro da parede era assim. Se você ficasse assim, você caía. Se você levantasse a perna, você caía. Era a única forma de passar. Aí a outra era assim. Você tem que fazer assim. Se você quisesse ficar de outro jeito, a escolha era sua. Mas o que acontecia? Você era lançado na piscina. Ah, mas eu acho bonito assim e não assim. Tá tudo bem. A piscina é sua. Não tem problema. Você tem o direito de querer a forma que você passa, tá de boa. Mas, no final das contas, se é absoluto, é assim que passa. O caminho estreito é assim. Ah, mas eu achei, você tem o direito de achar. Ah, mas eu pensei, você tem o direito de pensar. Eu não queria, você tem o direito. Só não tem o direito de falar assim, Cristo, eu quero que o caminho seja do meu jeito. Ele fala, não, é absoluto. Aí você escolhe, você quer ficar para trás ou quer seguir para Cristo? Porque quem fica para trás cai numa piscina que não é de água. Mas Cristo não diz que ele é apenas o caminho. Cristo também diz que ele é Só 3. Ele é É difícil definir verdade. Porque caminho é fácil. Uma trilha que eu ando sobre para chegar num lugar. Define a verdade. A tendência é que se eu perguntar a alguém, descesse assim, rapidamente agora aqui, ó. Você já fica, não vem não. Botasse o microfone. O que é verdade? A primeira frase ia ser qual? O que não é mentira. Porque a verdade é o que absolutamente é. A palavra verdade em grego é aletheia. A quer dizer não, letheia é oculto. Aletheia é o que está revelado. A verdade é o que é, sem a chance de poder mudar. Eu posso encobrir, eu posso esconder, mas a verdade continua sendo verdade. Eu posso pegar esse telefone, colocar dentro de um balde, cobrir de areia e perguntar, aquele objeto que eu coloquei dentro da areia, o que é? Você pode não estar vendo, mas você vai dizer que é um telefone, porque é a verdade absoluta. Mas o que acontece é que as pessoas, sabendo que a verdade é absoluta, vão falar uma não verdade de uma forma tão bem feita que você aceita que é verdade. Porque o contrário da verdade é a... Vocês não sabem essa? Que isso? O contrário da verdade é a... Mentira. E quem é o pai da mentira? Pois é. Então a origem da mentira é Satanás. Porque o grande plano e a grande ação de Satanás ao longo da história é dobrar a verdade para aquele que escuta a verdade dobrada. Porque Jesus, ou Deus, falou para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque você vai morrer. E a serpente fala, vai morrer nada. Ela distorce. E quando você aceita a distorção, você vai para a mentira. A verdade continua sendo verdade. Ou seja, Adão ainda morreria. Ah, mas ele foi enganado, ele vai morrer. Então a mentira, que é a ferramenta de trabalho de Satanás, é o que tem destruído as pessoas. Sabe por quê, meu querido? Nada pode destruir a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, faz parte da oração do Senhor em João 17:17. A tua palavra é a verdade. E, meu querido, você me perdoa, mas não é uma página ou outra, a palavra do Senhor é a verdade. Não, mas Êxodo não é verdade, a palavra do Senhor é verdade. Sabe qual é a forma que as pessoas atacam que é de Deus? Desconstrói uma parte. O Antigo Testamento você não lê mais não. Essa fala aqui não é verdade. Isso aqui é para o passado, hoje em dia não é assim. Antes era assim, mas antes não é como é hoje, 2000 anos se passaram. É assim ou não é? Mas isso não é mais pecado não, isso fazia parte da cultura de antes. Ah, mas isso não é mais errado não, faz parte da cultura de antes. Não, meu irmão, uma mentirinha só é de boa. Esquece a Bíblia um pouquinho, está muito bitolado. Em tudo, não.
Isso aí é pecado do tempo passado, hoje em dia não é não. A pergunta é, está na Bíblia? Sim. Então continua sendo verdade. É uma revelação eterna? Se é eterno, dura para sempre. Cuidado. Porque a mentira, se ela for absurda, ninguém acredita. Se eu chegar falando aqui, meus irmãos, você não sabe o que aconteceu hoje. O Uber cancelou e eu falei, Senhor, eu tenho que chegar. Tenho hora para encontrar com o povo. Marcela, Júlia e Linéia, vamos matar se não chegar na hora. E Deus veio e falou comigo, voa. Aí eu da sacada saí, voei, cheguei aqui. Você vai acreditar em mim? Sim ou não? Por quê? Você não acredita que Deus pode fazer voar, não? Mas é um absurdo, não é? Mas se eu falar assim, irmãos, nenhum carro chegava, então eu fui pedir um Uber Moto. Não gosto, mas era desespero, eu pedi. Aí você fala, peraí, acho que faz sentido, mas era mentira também. Mas não faz sentido? Não poderia ser verdade? A mentira é a verdade que poderia ser, mas não é. É a verdade relativa. Sabe por que o povo de Deus perece? Porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece a verdade. O que te protege de agora eu falar uma heresia e você acreditar ou não? Porque estou na posição pastoral. Em teoria, até agora eu falei verdades. E se eu fiz isso tudo por 1 ano e meio, só para poder agora lançar uma mentirinha no meio e você acreditar na mentira? Por exemplo, eu falo isso, eu falo, o único caminho é Jesus através do pastor. Você vai falar, o pastor só fala a verdade. Vou acreditar no pastor. O que te defende disso? Diz para mim, irmão, o que te defende disso? A palavra. Por isso você tem que estar na EBD, meu irmão. Por isso tem que estudar. Alimento diário está falando de Bíblia todo dia, um capítulo, todo dia. Ah, mas eu não sei, tem um grupo, você vai ouvir, alguém lê e te fala, está escrito isso, meu. Estou com dificuldade, manda mensagem para mim. Tem gente que manda, pastor, eu não entendi isso, manda, eu faço questão, senão a gente marca presencial, vamos embora. Daniel manda um monte, e eu gosto, às vezes só vem tijolo de desafio. Aí eu vou, respondo. A próxima ele vai mandar também, que se eu não souber, eu falo, sei não, vou procurar. Não se contente com pouco, nem com a mentira dita como verdade. É isso que Satanás tem feito. Satanás planta uma mentira dentro do lugar que era de verdade, para que todo mundo fale que é verdade. Porque hoje, o perigo não é só aquele que não diz que crê em Jesus, o perigo é a pessoa que diz que crê em Jesus e prega um evangelho falso. Mas a Bíblia disse que se fosse dito qualquer evangelho, mesmo por um anjo, fosse considerado maldito, e hoje a gente escuta o evangelho torcido e fala, êêê. Por quê? Porque o evangelho torcido fala bem para o meu ego, eu sou o vencedor, eu posso fazer todas as coisas, viver como eu quero, esse evangelho eu quero, eu vou entrar na igreja dele. E agora, o pecado não é mais um critério para se pensar em pastor, líder, nem nada, não. Todos não são pecadores, então por que pensar nisso? Vem de qualquer jeito. Aê, essa é a verdade que eu quero. Ah, mas Deus me ama do jeito que eu sou, ama, não é falso, mas é só parte. Meu irmão, Deus te ama com todos os pecados que você tem, mas o que Ele quer é te transformar. Mas Ele conhece cada um, Ele quer te transformar. Ele te conhece e te ama, isso é verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu posso abrir um parênteses e falar, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, para que todo aquele que confessar o seu nome, crer em Jesus, e todo aquele significa homem e mulher, branco e preto, pobre e rico, o que sabe tudo, o que não sabe nada, o que se deu bem na vida, o que se lascou, o que a sociedade disse, esse é o cara, e o que a sociedade disse, esse não presta, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? Vida eterna, vida para sempre. Mas você tem que crer, confiar, entregar. Mas quem crê e confia, disse Jesus, aquele que quer vir após mim, no caminho. Após mim vem aonde? Não vem voando. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Qual é o problema? Você quer seguir, não quer dizer não. Aí quando Jesus chega no lugar e fala, daqui para frente, é só quem negou a si mesmo, você não consegue e fala, esse Jesus também? Essa igreja, essa pessoa, na verdade, foi só porque você acreditou numa mentira. Queridos, não pode haver mentira entre nós. Não pode haver falsidade entre nós. Tem que haver amor, mas não pode haver falsidade. Se a verdade é,
A verdade é. Mas fale a verdade com amor. Sabe uma coisa que o pecador sabe? Que ele é pecador e tem espelho. Você quer ver como é que o pecador sabe que ele é pecador? Levanta a mão aí quem é pecador. Está vendo como é que você sabe? Paulo disse que o maior pecador que ele conhece é ele, porque quem ele mais conhece os pecados é maior a quantidade. Mas os que levantaram a mão aqui como pecadores não se contentaram com essa identidade, não. Ninguém aqui é pecador convicto e permanente, não. Você declara, sou pecador, mas eu quero uma nova vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O pecado que me dominava ontem não vai me dominar amanhã. O que eu caía ontem eu não vou cair amanhã. O que me prendia antes não me prenderá amanhã. Eu quero a verdade que liberta. Mas se você aceita a mentira, você se engana. O pior prisioneiro não é aquele que não pode fazer nada, mas é o que a porta está aberta, ele não sai da gaiola, ou da jaula, ou do cativeiro, ele fica lá dentro porque é confortável. A maior prisão não é a grade de segurança máxima, é a mentira que está na sua cabeça e te impede para andar, quando Cristo já disse que você podia andar. A maior prisão do ser humano não é a mentira que falou, você não é capaz, você não vai dar fruto, não é para você nunca vai falar, ninguém nunca vai te ouvir, você nunca vai ser diferente, você nasceu assim, você vai morrer assim, você vai ser assim até o fim. Meu amigo, eu não aceito isso. Eu sou impaciente. Eu não aceito que eu vou ser impaciente para sempre. Cristo está transformando. De vez em quando tem gente, ouve essa, mãe, que você ouve. Tem criança que fala, o senhor é impaciente, se surpreende. Cristo está trabalhando. Daqui a pouco, um dia, quando eu falo isso, todo mundo fala assim, o senhor é impaciente? Pois é. Eu tenho tendência de querer tudo do meu jeito. Eu sou assim, eu quero o meu jeito. Eu não aceito isso no meu ministério, eu não aceito isso na minha vida. Falei aqui quinta-feira, quer depender de Deus? Quem quer depender de Deus, levanta a mão. Eu vou perguntar de novo, só para quem tem certeza. Quem quer depender de Deus, levanta a mão lá em cima. Dependa de pessoas. Quer depender de Deus? Chega na igreja e fala, dependo de vocês. Depende de pessoas no que você sabe fazer. Vai lá. Depende de pessoas no que você poderia fazer. Aí você vai depender de Deus. Porque as pessoas vão fazer totalmente diferente como você faria. E sabe qual vai ser a sua reação? Ai, eu não quero fazer assim. Mas depois você vai ver assim, nossa, que paz, porque eu não estou fazendo o que eu poderia fazer, mas o meu irmão pode me abençoar. Depende de pessoas. Suporte uns aos outros, ame uns aos outros, sirvam uns aos outros, edifiquem uns aos outros. Igreja é lugar de depender de pessoas. Ah, mas eu não quero. Eu quero eu no meu canto, eu e Deus. Meu amigo, pode ser bonito, filosófico, parece um monge, mas é mentira. Igreja é gente perto. Eu nunca vi o dedo sobreviver sozinho. Corta o dedo morre, o corpo fica sem o dedo. Triste, mas é. A videira corta o galho quando dá fruta, a videira fica e os galhos com fruto ficam. Tira um tijolo aqui, ó. A gente dá um jeito, fica o tijolo, acaba, perde função. A igreja permanece porque o Senhor da igreja é poderoso. Ah, mas eu quero ficar sozinho. Não deixe de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Já era costume de alguns há 2000 anos atrás. Imagina agora. Internet, conforto de casa, Bíblia, pregador, pastor, se duvidar tem até home office pastoral, sei lá, pastor office, que o cara atende... Personal pastor. Personal pastor. Entendeu? Não tem personal pastor. Essa é boa, pastor. Vocês estão rindo? E se eu falar agora o seu pecado, você vai rir também? A mentira que você aceitou? Meus irmãos, a verdade é verdade. Quer seja dita, quer não seja dita. A pasta era vermelha, mesmo todo mundo falando que é verde. E você está aceitando ela como verde? Ou está ficando com a verdade que é vermelha? E se eu começar a falar que a pasta é verde, você vai ficar quieto? E se eu começar a falar uma coisa que não é bíblica, você vai se calar? Meu irmão, você tem que me confrontar no mesmo dia. Se eu falar agora aqui, ó, terminou o culto, você fala, pastor, isso é um absurdo, hein? Eu estou dizendo aqui, ó, está escrito. E se eu disser que não, meu amigo, junta a liderança, vai com a vice-presidente Valesca. Se ela também estiver na mentira, você junta a outra, faz uma assembleia e fala, o senhor está pregando uma mentira para a igreja. A Bíblia diz outra coisa, o senhor está errado. Porque a autoridade máxima da igreja é o Senhor e depois dele é a palavra dele, não é o pastor. A minha palavra só tem autoridade quando eu falo o que está escrito. O dia que eu falo o que não está escrito, não tem autoridade a minha palavra. Porque eu posso ter a unção, posso ter o chamado, posso ter o que for. Deus não erra
e não se contradiz. Ele não vai se contradizer na palavra. Isso não é verdade só na cura, não. É verdade para qualquer lugar. Profeta que se apressa para falar o que Deus não falou, dá errado. Então, o dia que a Bíblia não for pregada, tira o pastor. Se for Rodrigo, tira. Tira. Porque se essa mentira entrar, destrói, como destruiu vários, e muitos abandonaram a fé. Porque a mentira faz isso. Então, você tem que querer Jesus como caminho. Jesus como a verdade. E, naturalmente, ele vai ser o quê? A vida. Todo mundo quer vida, sim ou não? Mas eu acho que o que você pode estar chamando de vida, eu chamaria de sobrevivência. Sobrevivência é fácil, quer ver? Você já viu alguma vez um programa de sobrevivência? Um cara é jogado no meio do nada, dorme na grama, come peixe cru, às vezes ele só assa, não tem sal. Tem uma faca, uma corda, uma mochila, um isqueiro, uma muda de roupa. Aí tem que atravessar, fazer uma cabana, toma chuva, se lasca. Você quer essa vida? Responde, você quer essa vida, sim ou não? Se falar sim, meu irmão, agora mesmo eu estou te mandando lá para... Ah, meu irmão, você não quer. Isso é vida? Não, o cara está lá sobrevivendo. Ele está numa sobrevivência. Porque sobrevivência é ter recursos limitados que te condicionam a uma existência limitada. E sobreviver sempre está atrelado à passagem. Ninguém nunca é chamado para sobreviver para sempre. Por exemplo, o povo de Israel foi chamado para sobreviver no deserto. O que aconteceu? Uma geração inteira morreu lá. Porque eles quiseram a sobrevivência como vida. Eles começaram a questionar o Deus que dá a vida. E começaram a querer a sobrevivência. E sabe qual foi a grande característica do povo que quis sobreviver? Murmuração. Reclamação. Rapaz, se tivesse um serviço de atendimento ao cliente, um saque, na época de Moisés, sabe aquele, avalie o seu atendimento de 1 a 10, tem 0 não? Que Moisés, tá louco, não é? A Bíblia diz, a gente vai chegar lá daqui a pouco, estou dando spoiler, mas está escrito, se você não sabe, você está perdendo tempo. Mas a Bíblia diz que quando Moisés chegou perante o mar, o povo falou assim, ah, Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para morrer aqui, é melhor ficar escravo, preferiam a escravidão. Aí Moisés falou assim, calma que Deus vai dar um jeito. Aí, na minha cabeça isso, tá? Ele virou para Deus e falou assim, Senhor, dá um jeito. Aí, Deus falou assim, por que você está falando comigo? Diga o povo que marche. Mar abriu. Aí depois, a gente não tem comida aqui, vai morrer de fome, é melhor ficar no Egito. Aí Deus manda comida. Sei lá o que a gente quer carne, né? Vocês querem carne? Deus mandou, foi pássaro para eles comerem. Deus falou assim, vai cair o maná depois. Vocês vão guardar hoje, amanhã você pega para amanhã. Um dia só que você pega 2 vezes. Primeira coisa que um povo fez, guardar 2 vezes, apodreceu. O povo reclamava de tudo. Não pode ser Moisés, não pode ser Arão. Reclamava, murmurava. Por quê? Porque eles sobreviveram tanto tempo na escravidão, que quando foi ofertado a vida, eles estavam acostumados com a sobrevivência. É como uma pessoa que viveu na selva há tanto tempo, que quando é ofertada a vida, ele volta para a selva. E a gente acha bonito quando Tarzan faz isso. Viveu na selva, vamos para a cidade, ele volta para a selva. A selva é o meu lugar. Meu irmão, pode ser bonito na Disney, pode ser bonito num filme. Mas quando a gente nasce no pecado e sobrevive no pecado, não é bonito permanecer, não. Sobrevivência não é vida. Pode ter aspecto, mas tem aspecto para quem caminha na mentira. Está vendo como é que está atrelado? Quando você caminha de uma forma e acredita que aquilo é verdade, você aceita aquilo como vida. Qualquer coisa é assim. Se você começar a andar falando todo dia, a melhor forma que tem de andar é pulando um pé só. Daqui a pouco você está pulando um pé só. E para piorar, vai ter gente que vai acreditar tanto na sua mentira, na sua forma de caminhar, que vai viver num pé só. Assim é o mundo. O mundo não brinca de influenciar. O mundo não brinca de apresentar uma vida possível. Não brinca. Não brinca. Sabe com quem que eles não brincam mesmo? Com as nossas crianças. Mas é muito pequeno para ouvir sobre isso. Os pais estão lendo os livros? Estão se atentando? Pergunto. Os pais estão vendo? Pensa. Eu vou além. Vou pedir a Catarina para me passar no final do culto o relatório de quais pais perguntaram que os filhos estudam lá. 1 ano já passou. Vou perguntar, quais perguntam?
Estão preocupados se Catrine está fazendo um bom trabalho com suas crianças? Quando eu for pai, e se eu for pai aqui na Cura, e Catrine for ali do Ministério Infantil... Catrine, o que você está falando lá? Ah, não, Catrine, vamos falar assim. Mas também eu falo assim, conte comigo. Não vai também brigar com Catrine, que também não está contando, igual Israel. Você está preocupado? Não se contente com sobrevivência, porque o mundo está ensinando uma vida deturpada e destruída para criança, adolescente, jovem, adulto, para você também. Porque você às vezes aceitou uma verdade e está sendo isso como vida. Quem se acostuma a sobreviver tem dificuldade de viver. Muitos pássaros, quando vivem muito tempo em cativeiro, você não pode tirá-lo de uma situação deplorável de cativeiro e soltar, não. Porque ele não sabe nem comer. Se soltar, ele morre no mesmo dia. Muitos animais, felinos, que às vezes estavam em circo, porque teve um movimento de tirar os animais de circos, principalmente no estado do Rio. Só que esses animais você não pode botar simplesmente na selva, não, porque ele morre no outro dia, ele não sabe mais viver. Ele se acostumou a sobreviver de uma forma precária. E Jesus disse que ele é a vida. E a vida que Jesus é não é qualquer vida. João capítulo 10, versículo 10, ele fala que o ladrão veio tão somente matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Zoe. Não tem o ministério Zoe, né? A gente fala Zoe aqui. É isso. Vida abundante no caso. Nós confundimos. Porque a gente fala o que para nós é vida plena. Às vezes, plenitude de vida para você é não ter que trabalhar. O dia que você não tiver que trabalhar, vida abundante. Às vezes a sua vida abundante é acordar tarde, às vezes a sua vida abundante é estar com a família reunida num dia. Mas você quer a vida abundante que o Senhor oferece? Você busca a vida no Senhor ou busca qualquer vida? Entende que não é tão simples? Tem gente que quer sobreviver e tem gente que quer outro tipo de vida. Mas se para você, Cristo é o caminho que você anda, e a verdade que você tem certeza e acredita, não tem outro passo, senão viver como Cristo ensina. Se você segue ao Senhor, você vive igual um discípulo. Se você acredita nas verdades do Senhor, você vive igual ao discípulo. Se você não vive igual ao discípulo, é simples e resolver. Ou você não acredita na verdade dos discípulos, ou você não anda igual um discípulo. E é interessante que Jesus fala assim, ó, portanto, vão e fazer discípulos, sai do lugar, vai andar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar o que vos tem ordenado. Você vai ensinar para o outro o que você acredita como verdade. O discípulo é chamado para compartilhar uma vida que ele caminha nela e acredita como verdade. Se você sair por aí para falar uma coisa que você não caminha nisso e não crê como verdade, ninguém vai querer. Exemplo, se você falar que viver com Jesus é bom, e todo dia você reclama da vida, ninguém quer Jesus, óbvio. Se todo dia que você fala, como você está na luta, na peleja, está ruim, meu Deus do céu, vai dar ruim. Quem quer esse Jesus que está na peleja todo dia? Meu irmão, seu Jesus tem que te permitir dar um sorriso segunda-feira no trabalho. Você tem que dar um bom dia. Bom dia. Deus me permitiu estar conversando com uma criança de 11 anos. Todo dia a gente estuda um pouco da Bíblia. Aí, da última agora, porque eu aprendi assim, Fernando também, papai ensinou desde criança, dar bom dia às pessoas. Aí eu passei por eu dei bom dia, ela não conhecia, ela ficou quieta. Por que você não deu bom dia? Eu não conheço, mas bom dia você pode deixar para todo mundo. Quer ver? Eu falei com ela assim, não, é normal, você também não falaria não. Não ri dela não, você também não dá bom dia para todo mundo. Não é, não é? Ninguém dá bom dia para todo mundo. Cuidado. Aí eu falei, sabe por que você pode dar bom dia a todo mundo? Porque todo mundo quer um bom dia. Ela, faz sentido. Então, tá vendo aquela assim? Eu sou ruim também às vezes. Tá vendo aquela senhora na porta? A gente vai passar por ela. Aí você vai dar bom dia. Tá bom. Aí eu passei, bom dia, ela, bom dia. Ela ficou olhando assim e saiu. Tipo assim, é assim mesmo? É assim mesmo. Se eu falar, você vai dar bom dia, eu não der bom dia, vai fazer o quê? Vou ficar quieta, eu não dou bom dia. Mas é interessante que antes de conhecê-la, o que eu dava para ela? Bom dia. O testemunho só tem quem está no caminho e acredita nessa verdade. Se você for um professor do caminho e um professor da verdade, você tem uma informação sobre isso. Mas se for a sua vida, ninguém pode dizer não. Existe uma coisa que é tão inabalável quanto o que Jesus fala ser caminho, verdade e vida. É aqueles que acreditam nisso e vivem isso. Ou seja,
tão importante quanto aquele que ouve a palavra do Senhor é praticar também. Porque se ouvir e não praticar, segunda-feira acaba, terça-feira é depósito de sonhos. Os sonhos do domingo à noite da pregação que a pessoa reage emocionada. Segunda-feira encontra obstáculo, terça-feira você desiste. Mas quem de verdade acredita, pode vir o que for. E nada tira essa verdade de você. Pode ficar de pé, por favor? Como eu disse, no final, eu ia te fazer uma pergunta. Eu falei, no final eu vou fazer uma pergunta. E a pergunta que eu tenho nesse final, na verdade, são 2 passos. Você vai ter 2 opções. E fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade. Eu decidi